Onde há defensoria, há justiça e cidadania. Começa agora o Jornal Defensoria no Ar. Olá para você que nos ouve pela Rádio Universitária FM 95.9 e também pela internet. Todas as terças-feiras, das 11h30 ao meio-dia, nós vamos estar juntos aqui pela Rádio Universitária, uma parceria da Universidade Federal de Roraima e Defensoria Pública Estadual. Esperamos contar com a sua companhia. O Jornal Defensoria no Ar é uma produção da Defensoria Pública de Roraima para deixar você informado sobre os seus direitos, justiça e cidadania. Na apresentação você fica comigo, Rui Silva. E comigo, Adriana Paulino. Defensoria Pública de Roraima garante liberdade para homem de 54 anos preso injustamente. A Defensoria Itinerante concede guarda provisória de menina de 9 anos para avó. Defensoria Pública Estadual garante medicamentos de alto custo na rede pública para assistida. COED promove a 2ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E Roraima será representada na Conferência Nacional. Acessibilidade no mundo esportivo também foi tema de discussão na conferência. Defensores públicos tomam posse como membro do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Câmara de Conciliação será criada em Rorainópolis. Fique por dentro de tudo sobre justiça e cidadania, que o Defensoria no Ar desta semana está apenas começando. A Defensoria Pública Estadual de Roraima, em parceria com a Defensoria Pública do Maranhão, garante liberdade de um homem de 54 anos preso por engano desde março deste ano. O assistido da Defensoria Pública foi levado para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo por ter o mesmo nome da pessoa que cometeu o crime. O mandado de prisão foi expedido em 2023 e a pena era de 8 a 9 anos em regime fechado. Na ordem de prisão, o CPF registrado era o do assistido pela DPE, porém haviam contradições nas outras informações, como explica o defensor público Wagner Santos. Na audiência de custódia, que foi, na oportunidade, atuado pela doutora Paula Regina, defensora pública aqui da casa, observou que havia indícios que aquela pessoa que estava ali perante o juízo não era o destinatário, não era aqueles que eles procuravam para prender e cumprir o mandado de prisão. Diante disso, no dia seguinte foi passada a demanda para mim, enquanto defensor público atuante na execução penal, e passei a estudar o caso. Percebi que, de fato, existia muitos indícios que ali não era o destinatário, tinha sido presa a pessoa errada, e uma vez feito isso, comecei a diligenciar junto com a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, porque a ordem de prisão veio de lá. O trabalho de investigação para a libertação do assistido foi em conjunto das Defensorias Públicas de Roraima e do Maranhão, uma demonstração de que a Defensoria Pública no Brasil não mede esforços para garantir a justiça e cidadania a quem mais precisa. Neste caso específico, o juiz analisou e reconheceu inconsistências nos documentos de identificação do real condenado e do homem que estava preso e expediu um alvará de soltura. Veio do 8º Juízo Criminal de São Luís do Maranhão. Diante disso, junto com a Defensoria Pública de lá, conseguimos demonstrar para o juiz que mandou prender que aquela pessoa que tinha sido presa não foi o destinatário. O juízo, sensível com a situação e diante de fortes provas do engano, relaxou a prisão do nosso assistido aqui em Boa Vista. Mais uma vez, a Defensoria Pública cumpre seu papel na busca de justiça e cidadania. O atendimento na área criminal pela Defensoria Pública acontece no prédio localizado na rua Soldado PM Irineu Ferreira Lima Sampaio, 1415, no bairro Caranã. Reportagem Etienne Travassos. Por meio da Defensoria Itinerante, foi garantida a guarda provisória de uma menina de 9 anos para sua avó materna, uma agricultora que mora no município de Uiramutã. A decisão foi proferida pela Vara Cível da Comarca de Pacaraima. A menina mora com a avó materna desde que nasceu. O pai e a mãe da criança moram em comunidades indígenas de difícil acesso. A assessora jurídica da DPE, Gabriele Teixeira, fala do caso. São 9 anos essa avózinha querendo regularizar essa situação da neta. E agora, por conta dessa acessibilidade, por conta desse programa Defensoria Itinerante, é algo que ela conseguiu resolver na vida dela. A agricultora foi atendida pela Itinerante no município do Uiramutã, onde a ação judicial foi protocolada. A equipe da DPE se deslocou até a comunidade para atender a mulher, que não possuía condições de se locomover até a cidade. A assessora jurídica da DPE ressalta a importância da Defensoria Itinerante. É ressaltar mesmo que hoje o grande diferencial da Defensoria Itinerante
levar acesso, né, levar acessibilidade, levar a defensoria até esses locais mais distantes, esses locais de difícil acesso, tendo em vista que muitos não têm telefone, não tem como sair de lá. Um frete de algumas comunidades indígenas do Iramutã para a cidade custa mais de R$1.000. Muitos não têm salário, não têm renda. A decisão garante à menina o acesso a todos os seus direitos como cidadã, incluindo matrícula escolar, atendimento médico e outros benefícios sociais. Narração, Lana Francis. A Defensoria Pública do Estado de Roraima obteve importante vitória na área da saúde. Após acompanhar o caso de uma assistida, a DPE garantiu medicamentos de alto custo na rede pública para tratamento de doença rara. Sheila Adriana Hoffman Dias possui a doença de Wilson, um problema genético que impede o fígado de excretar o excesso de cobre, o que pode causar danos ao fígado, cérebro, olhos, entre outros órgãos. Por isso, a medicação adequada é tão importante. É o que explica Natalie Hoffman, filha da assistida. No caso da minha mãe, ela tem que tomar todos os dias porque o corpo dela retém o cobre, não elimina. E se ela ficar sem essa medicação, no estado mais grave, que minha mãe chegou antes da gente descobrir o que ela tinha, a minha mãe, ela ficou como se fosse uma criança recém-nascida. Ela não consegue andar, ela não consegue falar, ela não consegue tomar água de canudo, não consegue fazer nada. Pelo valor elevado, Natalie lembra que encontrou dificuldades em comprar a medicação da mãe. Buscou ajuda de órgãos públicos e, mesmo assim, não teve resposta positiva. A gente foi na Secretaria de Saúde do município, fomos no estado, nas farmácias do estado, e nenhuma dessas locais fornecem essa medicação, porque ela é uma medicação de alto custo, né? Ela se torna uma medicação cara. Foi atrás de todos os lugares possíveis para poder pedir um auxílio para conseguir a medicação, porque ela não pode ficar sem. Ela tem que tomar 3 vezes ao dia e ela não pode ficar sem de jeito algum. Casos como este recebem apoio da Defensoria Pública de Roraima, por meio de atendimento especializado para tutela e defesa dos direitos à saúde pública. É o que explica o subdefensor público geral de Roraima, Natanael Ferreira. Nós atendemos todo tipo de demanda voltada para a área de saúde, como a questão de TFD, questão de fornecimento de medicamentos de alto custo, também a realização de cirurgias urgentes para esse paciente. O subdefensor lembra que é necessário ter em mãos documentos referentes à demanda, como laudos médicos. Há um procedimento interno que vai analisar essa documentação. Se houver necessidade, vai se requisitar outros documentos complementares e, num primeiro momento, vai ser uma tentativa de solução extrajudicial dessa situação. A assessoria vai entrar em contato com o município ou com o estado, ver quais as dificuldades, como superar esse problema, e não havendo superação administrativa, aí sim a gente entra com a ação judicial para que esses entes sejam obrigados a fornecer esse serviço que é essencial e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Natalie recebeu todo o apoio da Defensoria, que ajuizou a ação judicial e conseguiu liminar para que o Estado fornecesse as caixas de medicamentos para o tratamento, que custam entre R$4 e R$5.000. Dúvidas? Basta solicitar o atendimento virtual da Defensoria por meio do WhatsApp, no número 9521210264. Narração Sueda Marinho. Para discutir os desafios e avanços na garantia dos direitos das pessoas com deficiência no estado de Roraima, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COED, promoveu a Conferência Estadual para discutir políticas públicas voltadas para a categoria. Dificuldades, questionamentos e propostas. Assim ficou marcada a 2ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O defensor público geral, Oleno Matos, fala da importância do momento para a visibilidade às pessoas com deficiência. A gente espera que daqui a gente possa tirar muitas proposições que vão virar projetos de lei, que vão virar lei, que vão ser transformados e efetivados em direitos a mais para essa população
população vulnerável e que precisa realmente de uma atenção toda especial. O tema foi o cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência. A presidente do COED, Cléo Melo, explica o objetivo principal do evento. O nosso papel aqui é construir essas propostas que vão para a nacional, que possam sim virar políticas públicas. A gente sabe que todo mundo precisa de políticas públicas, mas tem pessoas que precisam muito mais. O diretor da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Antônio José Ferreira, foi um dos palestrantes. Na verdade, as pessoas com deficiência precisam de oportunidade, precisam ter as mesmas condições que têm as demais pessoas. E é por isso que o governo federal, preocupado com essa agenda, lançou mais recentemente o novo Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com investimento de 6 bilhões e meio. E um dos objetivos da minha vinda aqui é me reunir também com o governo do estado para organizar a adesão do estado de Roraima a essa política nacional. Representando o Poder Executivo Estadual, a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, também esteve presente. É olhar cada pessoa, olhar a sua eficiência, o seu talento, o seu potencial. Então, para nós, estar nessa conferência com os demais parceiros, como Defensoria Pública, associações, a APAI, o próprio governo federal, torna esse evento mais significativo, porque é a união da força, do talento, é o coletivo que faz a diferença. A presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Roraima, Fátima Dantas, aproveitou a oportunidade para deixar um recado para as pessoas com deficiência. Assumam, eu sou deficiente. Aceitem, eu sou deficiente. Porque quando você assume, quando você aceita, você começa a tentar trabalhar, a tentar viver de uma forma onde você se autorrespeita. É o primeiro ponto. O segundo é não deixar, pelo fato de você ser deficiente, não deixar que as pessoas te diminuam. Ao todo, a conferência foi dividida em 5 eixos temáticos. Entre eles, o financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência. Reportagem Lana Francis. E durante o evento foram discutidas várias propostas voltadas para a inclusão, acessibilidade e conscientização. 2 representantes foram selecionadas para levar as propostas de Roraima para a Conferência Nacional. A pedagoga habilitada em Educação Infantil Especial, Brígida Betim, foi uma das 2 selecionadas para levar as propostas de Roraima para a Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que irá ocorrer em Brasília. Atualmente, ela atua como ouvidora do SUS. É uma responsabilidade muito grande, né? Falar hoje de deficiência, pessoa com deficiência, para muita gente é tabu, né? É tabu hoje em dia. Mas para a gente que hoje passou o dia aqui deliberando, verificando as dificuldades de cada um, de cada pessoa, escutando e ouvindo propostas, assim, a minha ida para Brasília vai justamente para a gente brigar pelas propostas. A secretária de Educação de Rorainópolis, Maria Clélia, foi a outra selecionada. O trabalho aqui ele foi muito proveitoso e chegar até Brasília é algo assim gratificante, porque nós vamos levar para discutir as políticas públicas, as propostas que nós elaboramos hoje e levar ali para ser discutida numa conferência nacional e para que elas possam ser de fato efetivadas no estado de Roraima. Brígida, atual delegada da conferência, relata uma das 25 propostas elaboradas durante a etapa estadual. Que os cuidadores escolares eles não são capacitados na hora que fazem um seletivo. Qualquer pessoa pode fazer seletivo para cuidador, mas na hora que adentra uma sala de aula tem as dificuldades. E hoje uma das propostas foram essa, né? Capacitar, selecionar, instruir os cuidadores de dentro de sala de aula. A Conferência Nacional ocorre em julho de 2024. Narração, Felipe Medeiros. E ainda entre os assuntos debatidos durante a Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência, foi discutido sobre o mercado de trabalho e melhorias na acessibilidade no universo esportivo. João Batista tem 39 anos, é atleta paralímpico, corredor de rua e faz parte do time de goalball, esporte exclusivo para deficientes visuais. Ele conta que praticar as modalidades é sinônimo de saúde. Passei a dormir melhor, os exames laboratoriais melhorou, construí novas amizades. Então eu, praticando atividade física, só tive benefício, só ganhei. Vinícius Denardim
é coordenador do Centro de Referência Paralímpico de Roraima e apresentou as demandas da categoria na segunda Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje nós temos em torno de 90 atletas participando das nossas atividades em 7 modalidades esportivas, pessoas com deficiência física, visual, intelectual, e a gente ainda carece de um suporte grande relacionado à prática esportiva, principalmente relacionado ao transporte dos nossos alunos internos para treinamento, passagens aéreas, para que os nossos alunos possam participar de competições nacionais que habilitam esses atletas a se credenciarem ao Bolsa Atleta, por exemplo. O mercado de trabalho também ganhou espaço para diálogo na voz de Antônio Leal, conselheiro titular do COED e representante dos trabalhadores civis do Poder Executivo do Estado de Roraima. Tem os mesmos direitos de ocupar os cargos, seja ele qual for. Só precisa ele ter conhecimento para isso. Ele tem as limitações dele. Ele não é uma pessoa incapaz. E espero que através dessas demandas, dessas discussões, das conferências, pelo menos 5%, gostaríamos que fosse 100%, mas pelo menos 5% realmente do que já existe de direito seja efetivado. João perdeu a visão aos 23 anos de idade. Hoje, com 39, fez questão de participar dos debates. É de suma importância um evento como esse, que faz com que a pessoa com deficiência seja vista de outra maneira, porque nós podemos fazer muitas coisas. O deficiente ele tem uma limitação, mas ele tem condições plenamente de fazer várias atividades, estudar, praticar esporte. Eu estou estudando, eu já sou formado e estou fazendo outro curso. Então, a vida é praticamente normal, com apenas algumas limitações, mas nós temos condições de levar a vida normalmente. A conferência foi promovida pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e recebeu apoio da Defensoria Pública de Roraima. Reportagem Lana Francis. Atenção, casais do município de Caracaraí. A sua chance de celebrar o amor está aqui e é totalmente de graça. A Defensoria Pública de Roraima está com inscrições abertas para o projeto Enfim Casados, um casamento coletivo para brasileiros moradores no município de Caracaraí. As inscrições estão abertas até o dia 18 de abril, sem custos. Procure o cartório Távora. Não deixe a oportunidade de oficializar sua união passar. Realização: Defensoria Pública, Prefeitura de Caracaraí, Vara da Justiça Itinerante e Cartório Távora. Enfim, casados. A defensora pública Jeane Chaldi e o defensor público Wagner Santos foram empossados como membros do primeiro Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. O evento de posse foi organizado pela Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social, CETRABES, e pela Secretaria de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A cerimônia de posse do Conselho Estadual de Igualdade Racial ocorreu no auditório da CETRABES com a presença de militantes do movimento negro e autoridades. A defensora Jeane Chaldi é a titular no Conselho pela Defensoria e o defensor Wagner Santos é o suplente. Primeiro Conselho de Promoção da Igualdade Racial, devemos fazer um excelente trabalho no nosso Estado, de realmente combater o racismo, combater a xenofobia, combater todas as formas de desigualdade racial. Então é isso, contamos com toda a população, somos-se nós, não importa o espaço que você ocupe, se você trabalha na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Segurança Pública, numa escola, não importa, faça a sua parte. Há pelo menos 21 anos se esperava a criação do Conselho da Igualdade Racial no Estado. Para o defensor público geral, Oleno Matos, que participou da cerimônia, é um marco significativo para a promoção e garantia de direitos. A participação da Defensoria Pública no Conselho de Direito da Igualdade Racial é fundamental. Nós temos que acompanhar todo esse processo de construção desse conselho e hoje termina com esse lindo momento que é a posse dos conselheiros, né? E isso reflete muito na política da Defensoria Pública. A gente tem buscado cada vez mais atuar não só nas demandas individuais, mas principalmente nas atuações mais voltadas para o público vulnerável. Foram empossados cerca de 40 conselheiros, incluindo titulares e suplentes, representando a sociedade civil e o poder público. Além de celebrar a posse dos conselheiros, o evento também marcou a adesão por parte do Estado ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
A intenção é fortalecer a articulação para a promoção e elaboração de políticas e programas que combatam o racismo e promovam igualdade de oportunidades e equidade nos 15 municípios do estado. Reportagem Felipe Medeiros. E agora a população de Rorainópolis terá um atendimento jurídico mais humanizado. Com a criação da Câmara de Conciliação no município, a proposta vai agilizar os processos e trazer qualidade de vida para os assistidos. A criação da Câmara de Conciliação de Rorainópolis foi definida a partir de um desejo antigo da Defensoria Pública Estadual e que agora vai se tornar realidade. Segundo a defensora Beatriz Fernandes, a iniciativa muda a trajetória dos assistidos do município por atender melhor às necessidades locais. A Câmara já é uma realidade aqui na capital de Boa Vista, uma realidade muito bem sucedida, apresenta números excelentes. E agora a gente está em tratativas para conversar, iniciar um processo de implementação dessa Câmara. Nessa primeira reunião a gente definiu algumas diretrizes, a gente definiu que vai levantar uns dados, fazer uma pesquisa estatística para avaliar como é o funcionamento dessa Câmara com o que a gente já tem hoje, né? Que já existe aqui em Boa Vista, fazer esse levantamento estatístico para realmente começar a implementar a ideia lá no município de Rorainópolis. Que isso sendo agora, a partir de agora, uma prioridade, a gente vai unir esforços, todos os atores que estão envolvidos, para a gente fazer isso acontecer o mais rápido possível. Questões judiciais da área de família estão entre os serviços mais procurados. Para a defensora pública Nicole Rodrigues, que também atua em Rorainópolis, a partir da criação da Câmara de Conciliação, os processos de mediação e conciliação serão tratados em um ambiente adequado. A Câmara de Conciliação ela é muito importante. A gente quer expandir para Rorainópolis justamente em razão da quantidade da eficácia desse método. Anteriormente, a conciliação e a mediação eram vistos como métodos alternativos de conflito. E hoje a gente já sabe que os métodos, esses tipos de métodos são métodos mais adequados de conflito, em que a gente não precisa fazer com que as partes estejam em um ambiente institucionalizado, no judiciário, uma audiência, para que se resolvam seus conflitos sendo uma forma impositiva de resolução. A melhor forma dessa resolução seria eles tentarem estabelecerem um diálogo. Então é isso que a gente quer levar para Rorainópolis. A gente espera que seja um sucesso, como já está sendo aqui em Boa Vista, e que a gente consiga diminuir essas demandas. Em Rorainópolis realmente temos muitos processos, muita questão de família, civil, mas a Câmara de Conciliação ela nos ajudaria justamente nessa redução dos processos judiciais com relação à área de família. Para a defensora pública Elceni Diogo, que atua à frente da Câmara de Conciliação da DPE em Boa Vista, o município de Rorainópolis, o segundo maior depois da capital, tem muito a ganhar com a proposta. Esse trabalho, no formato que está sendo proposto, acho que a proposta das colegas, se é no modelo da Câmara, é trabalhar sempre pré-processual e a gente compreender que a primeira porta que o usuário bate é a porta da defensoria. Então, que a defensoria pública ela seja esse local, o primeiro que a pessoa procure e o primeiro que abrace e que acolha, as necessidades, que escute com atenção, com interesse verdadeiro em compreender e que permita que as pessoas possam ser autônomas, ser emancipadas ao ponto de compreender que a situação delas pode ser resolvida por elas mesmas e que não precisa um terceiro dizer para um pai como cria um filho, para uma mãe como cria um filho, ou para um casal como termina um relacionamento. A Câmara de Conciliação em Boa Vista desenvolve os projetos Enfim Casados, que é o casamento coletivo, Meu Pai Tem Nome, CAP Indígena, que é a Central de Atendimento e Peticionamento Inicial na Terra Waimiri e Atuari, Descomplica, entre outros. Reportagem Etienne Travassos. E chegou a hora de responder o que a população quer saber. Diz aí, Defensoria! Diz aí, Defensoria! Meu nome é Nancy e eu quero fazer uma pergunta para o defensor. Eu tenho a obrigação de ceder a guarda para um pai que não convive com a criança e não mora nem no Brasil? Sou Natanael, defensor público. Respondendo a sua pergunta, é importante primeiro esclarecer que o direito ao convívio, acima de tudo, é um direito da criança de ter o convívio do pai e da mãe, a fim de favorecer um desenvolvimento psicossocial mais adequado para a criança.
A questão da guarda no direito internacional é importante que essa guarda seja fixada primeiro aqui no Brasil. Então, inicia-se um processo de regulamentação de guarda e visita, e nesse processo de regulamentação vai ficar acordado ali, o juiz vai decidir, se as partes não chegarem no acordo, como vai ser esse formato, né, da visitação e dessa guarda. Claro que o pai estando em outro país, há um complicador, né, pela distância e os custos dele estar final de semana ou dias alternados, né, que sempre é o mais adotado. E aí vai ver a realidade concreta de cada um, mas a questão da guarda é um direito dos pais. Então, não é que você seja obrigado, porque é o direito da outra parte e também é o direito da criança. Então, o pai tem direito, sim, a ter esse contato com a criança e esse desenvolvimento com a criança, tá bom? Mas qualquer dúvida e eventual esclarecimento, procurar diretamente a Defensoria e conversar com um dos nossos defensores que atua na vara de família. Diz aí, Defensoria! Diz aí, Defensoria! E dia 19 de abril celebramos o Dia dos Povos Indígenas. Para a Defensoria, é uma data para valorizar e reforçar a diversidade cultural e a importância histórica dos povos originários. Neste dia especial, a Defensoria anunciou a criação de mais 2 centrais de atendimento e peticionamento indígena nas etnias Ingaricó, no município de Uiramutã, e Uaiuai, no sul do estado. A visita técnica aconteceu em março deste ano. Percorreu comunidades indígenas do município do Uiramutã. O levantamento constatou as dificuldades encontradas pelos moradores da região. O Tuxaua Elivaldo Ingaricó conta que da comunidade que vive, a sede do Uiramutã são de 2 a 4 dias de caminhada. Por isso, eles se preparam com antecedência quando precisam resolver situações burocráticas. Elas vão levar rancho, né, para chegar até lá, como beiju, farinha, caxiri, peixe, até chegar lá. Eles vão dormir no caminho, é muito difícil até chegar lá. O Tuxaua Valdeci também relata as dificuldades encontradas. Nós andamos 2 dias ou 3 dias e meio. Porque na pernada, no outro dia, qualquer carro a gente paga passagem para o Uiramutã. Na comunidade do Tuxaua Elinelson Ingaricó moram 98 pessoas e ficou feliz com a iniciativa da Defensoria Pública de Roraima de implantar uma central de atendimento e peticionamento inicial indígena na região. Ajudar a registrar os filhos e gerar documentos, CPF, identidade, tudo que nós precisamos aqui na região Ingaricó. A Central de Atendimento e Peticionamento Inicial Indígena em Ingaricó terá como referência a da comunidade Uaimiri-Atuari, há 2 anos em funcionamento. Os indígenas serão capacitados e irão promover as petições e encaminhar para a Câmara de Conciliação da Defensoria em Boa Vista. Narração: Etienne Travassos. Já foi dada a largada. Estão abertas as inscrições para a 5ª Corrida de Rua da Defensoria Pública, um dos maiores eventos esportivos de Roraima. Neste ano tem também a edição Kids e premiação em dinheiro para a maior equipe inscrita na corrida. Acesse o site da Defensoria e saiba como se inscrever. Garanta sua vaga no primeiro lote até 30 de abril. Não deixe para a última hora. E aí, vai encarar o desafio? Realização: Defensoria Pública de Roraima e Associação das Defensoras e Defensores Públicos. Esta edição teve a minha apresentação, Rui Silva. E a minha, Adriana Paulino. Produção e reportagem de Sueda Marinho e Lana Francis. Edição de Etienne Travassos. Trabalhos técnicos: Eduardo Fred, Ítalo Aquino, Roosevelt Santiago e Matheus Ilia. Coordenação de Felipe Medeiros, direção de Celton Ramos, assessor de comunicação da Defensoria Pública de Roraima. Agradecemos a você que nos acompanhou aqui pela Rádio e TV Universitária da Universidade Federal de Roraima, RTV e UFRR. Com o apoio administrativo de Josi Silva e Francinete Rangel. Das jornalistas Jéssica Nascimento e Vanessa Vieira. Dos acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco e Caurin Siqueira. Coordenação da Rádio Universitária 95.9 FM, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica, Renato Rocha. Equipe da TV Universitária, Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Marcos Vinícius, Natália Abreu e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária.
Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega. Reitor José Geraldo Ticenelli. Nos acompanhe também pelo Spotify, Deezer, nas redes sociais e no nosso site. É só digitar no seu navegador preferido Defensoria Roraima. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.